O feto não é um mosquito. O feto não é uma infecção. É uma vida, é uma pessoa que está ali. E eu ouvia um blogueiro nesses dias, dessas aberrações ditas na nossa nação, dizendo: nós temos que cadastrar agora os fetos no projeto Tamar. Sabe o que é o projeto Tamar? De defesa das tartarugas marinhas. Porque o ovo das tartarugas marinhas, se você comer ou destruir, você está cometendo um crime. Mas matar uma criança não, no ventre da mãe. Veja onde nós chegamos. Não, porque aquele ovo, aquele zigoto, aquela célula não é um ser humano. Mas o ovo da tartaruga, ele tem que ser protegido, porque o ovo vai ser o futuro da espécie. E aí um maluco entrou no blog e disse assim: mas a tartaruga está em extinção, o ser humano não. Veja aonde está indo o pensamento do ser humano, meus queridos. É para chorar, é para vestir de saco, se cobrir de cinzas, se penitenciar diante do nosso Deus, diante daquele que é o Senhor. Veja, nós precisamos nos despertar, nós como povo católico. E agora deixa eu dizer uma coisa: nós não podemos ser um povo alienado. Diga para o irmão e a irmã que estão aí do seu lado: você não pode ser alienado. Diga para a pessoa que está do outro lado: você não pode ser alienado. Ah, padre, vamos fazer uma campanha de oração para que o aborto não seja aprovado no Brasil? Vamos rezar, mas vamos agir. Quem aqui é católico? Oh, glória a Deus. Aplauda esse católico que está do seu lado. Eu gosto sempre de usar uma frase que diz o seguinte, de um homem chamado Martin Luther King Jr., que ele fala assim: eu não temo o barulho dos maus, mas eu temo o silêncio dos bons. Eu me aterrorizo com o silêncio dos bons. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: o gato comeu a sua língua? Onde estão os bons? Onde estão os comprometidos com a fé? Deixa eu dizer uma coisa: onde estão os senadores e os deputados católicos em Brasília para se levantar contra as atrocidades e irem lá no tribunal, irem lá subir no púlpito e defender a vida? Aonde estão aqueles que você colocou lá com o seu voto? É deles que você tem que cobrar. Eu glorifico a Deus pelo deputado Eros Biondini, que hoje subiu na tribuna para defender a vida. Mas onde estão os outros? Onde estão os outros? Eu quero o nome de cada um que subiu na tribuna para defender a vida, que se diz católico. Eu quero ver o nome de cada um. Onde estão? Porque na hora de votar, vai na igreja, vai no salão das nossas paróquias pedir voto. E agora eu quero ver eles na tribuna. Agora eu quero ver eles contradizendo essa ministra. Onde eles estão? Agora cabe a mim e a você a ter uma atitude profética de não calar a nossa boca e de ir nas redes sociais, de ligar no Senado e dizer que o povo brasileiro é contra o aborto, que nós não aceitamos isso na nossa nação. Cabe a mim e a você. Desculpa estar falando assim, eu não estou brigando com você não, tá bom? Estou brigando com eles. Mas cabe a nós, meus queridos, cabe a você, católico, cabe a você, católica, a tomar uma decisão na sua vida de não se calar, de ser profeta,
Porque no dia do seu batismo, na hora que você foi ungido, o padre diz numa oração que você em Cristo recebe a graça de ser sacerdote, profeta e rei. E eu quero perguntar, onde está o profetismo do povo católico, que é o maior, é a nação mais católica, é a maior nação católica do mundo, é a nação brasileira. Onde está o nosso profetismo? Onde está o nosso profetismo? Onde está a nossa coragem? Quando o Papa Bento XVI veio ao Brasil, no discurso de chegada, ele disse o seguinte: diante do senhor presidente da República Federativa do Brasil, naquela época, estou muito feliz por poder passar alguns dias com os brasileiros. Sei que a alma deste povo, bem como de toda a América Latina, conserva valores radicalmente cristãos, que jamais serão cancelados. E estou certo de que em Aparecida, durante a Conferência Geral do Episcopado, será reforçada tal identidade, ao promover o respeito pela vida, desde a sua concepção até o seu natural declínio, como exigência própria da natureza humana. Fará também da promoção da pessoa humana o eixo da solidariedade, especialmente com os pobres e desamparados. Diante do presidente da República, ele assume a sua vocação profética, ao promover o respeito pela vida, desde a concepção até o seu declínio natural. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado e pergunta: e você? Vai ficar calado? Eu fui lá no documento de Aparecida para ver o que a Conferência Episcopal Latino-Americana e Caribenha falou nesse documento sobre o caso. Olha o que ele diz, no número 464. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus também possui altíssima dignidade, que não podemos pisotear e que somos convocados a respeitar e promover. A vida é presente gratuito de Deus, dom e tarefa que devemos cuidar desde a concepção, em todas as suas etapas, até a morte natural, sem relativismos. Assistimos o 467, assistimos hoje a novos desafios que nos pedem ser voz dos que não têm voz. Veja o que pede. Deixa eu dizer aos meus pastores, bispos, aos meus irmãos no sacerdócio, aos religiosos, às religiosas, às novas comunidades. Nós somos chamados a ser, veja bem, a ser essa voz daqueles que não têm voz. Diga para o seu irmão que está do seu lado: esse é o seu chamado, querido. Seminaristas, esse é o chamado de vocês, meus irmãos padres. Está aqui no documento de Aparecida. Assistimos hoje a novos desafios que nos pedem ser voz dos que não têm voz. A criança que está crescendo no seio materno e as pessoas que se encontram no ocaso de suas vidas são exigência de vida digna que grita ao céu e que não pode deixar de nos estremecer. Quando eu ouvi o que essa senhora disse, eu estremeci onde eu estava. E eu disse: eu não posso ficar calado. Fazer a política da boa vizinhança. Eu não posso ficar calado. Você vai ficar calado? Ai, que bom, me consola. A liberação e a banalização das práticas abortivas são crimes abomináveis, como também a eutanásia, a manipulação genética e embrionária, ensaios médicos contrários à ética, pena de morte e tantas outras maneiras de atentar contra a dignidade e a vida do ser humano. Se quisermos sustentar um fundamento sólido e inviolável para os direitos humanos, é indispensável reconhecer que a vida humana deve ser defendida sempre.
desde o momento da fecundação. Você está escutando? Católico. De outra maneira, as circunstâncias e conveniências dos poderosos sempre encontrarão desculpas para maltratar as pessoas. Os desejos de vida, paz, fraternidade e felicidade encontram respostas em meio aos ídolos do lucro e da eficácia, da insensibilidade frente ao sofrimento alheio, aos ataques à vida intrauterina, à mortalidade infantil, à deteriorização de alguns hospitais e todas as modalidades de violência contra as crianças, jovens, homens e mulheres. Isso sublinha a importância da luta pela vida e pela dignidade e integridade da pessoa humana. A defesa fundamental da dignidade e desses valores começa na família. Na sua família. Começa na família. Eu estou plenamente consciente de que se nós, como igreja católica, como povo católico, como sacerdotes, se nós não formos capazes de formar o nosso povo para ser contra essa prática do aborto, nós nem precisamos ir às frentes da batalha em Brasília, batalhar pela vida, porque se nós não formos capazes de formar o nosso povo, da nossa paróquia, aqueles que nós fomos enviados a eles para pastoreá-los, nós já fomos derrotados na nossa missão. Você, na sua família. E continua o documento de uma forma magistral. Apoiar e acompanhar pastoralmente e com especial ternura e solidariedade as mulheres que decidiram não abortar e acolher com misericórdia aquelas que abortaram, para ajudá-las a curar suas graves feridas e convidá-las a ser defensoras da vida. O aborto faz duas vítimas, por certo a criança, mas também a mãe. Veja a consciência da igreja. Aplauda a sua igreja católica. O nosso discurso não é um discurso de condenação àquelas mulheres que por alguma fraqueza acabaram cometendo esse pecado, mas é um discurso que precisa entrar no coração, na mente, na vida da nossa sociedade, para que não aconteça de novo, para que essas crianças indefesas sejam defendidas. Eu quero ler a palavra de uma mulher para você. Eu anotei aqui na minha colinha. O mundo que Deus nos deu é mais do que suficiente, segundo cientistas e pesquisadores, para todos. Existe riqueza mais que de sobra para todos. Só é questão de reparti-la bem, sem egoísmo. O aborto pode ser combatido mediante a adoção. Quem não quiser as crianças que vão nascer, que as dê a mim. Ela dizia: não rejeitarei uma só delas, encontrarei uns pais para elas. Ninguém tem o direito de matar um ser humano que vai nascer, nem o pai, nem a mãe, nem o Estado, nem o médico, ninguém. Nunca, jamais, em nenhum caso. Se todo o dinheiro que se gasta para matar fosse gasto em fazer que as pessoas vivessem, todos os seres humanos vivos e os que vêm ao mundo viveriam muito bem e muito felizes. Um país que permite o aborto é um país muito pobre, porque tem medo de uma criança. E medo, dizia ela nesse discurso, e medo é sempre uma grande pobreza. Discurso de Madre Teresa de Calcutá na conferência sobre a população e o desenvolvimento no Cairo. Veja, ela dizia: todas as mulheres no mundo que quiserem abortar, mandem as crianças para mim, não as abortem, porque eu vou arrumar um lugar para elas, uma família para elas, uma casa para elas, eu vou cuidar delas. Agora me comparar uma criança a um mosquito da dengue, ao crack que destrói a vida de um jovem, a uma infecção,
ao vírus do HIV, vou dizer, como um irmão meu aqui da comunidade diz: me ajuda aí, senhora ministra, me ajuda aí. Deus conta com você, católico.